Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a Arquibancada Tricolor. Um abraço para o Renan. Renan que teve passagem aqui no Cruzeiro em 2007, né? Um ano que prometi, infelizmente não foi muito bem ali no início o Cruzeiro em 2007. Porém, depois o Cruzeiro encontrou ali, né, com Dorival Júnior, um bom time. O Renan, que era um cara que eu gostaria de ter visto sim com a camisa do Cruzeiro, eu consegui ver aquele volante de pegada, né? Pena que não teve o sucesso como em outros times aqui no Cruzeiro, mas um carinho pelo Renan e eu lembro muito bem da passagem dele. Enfim, Juan Inácio Dineno, El Comandante, né? Eu, sinceramente, eu sou um dos defensores do Dineno já desde o início, quando ele chega aqui no Cruzeiro, né? Ele chegou por 1 milhão de euros, ele veio do futebol mexicano, provavelmente você já trouxe essas informações, mas ele veio do Pumas. E quando o Cruzeiro contrata no início da temporada passada o Nicolás Larcamón, o treinador argentino, que tinha trabalhado no León do México, ou seja, conhecia muito bem o Dineno, consegue convencê-lo para vir ao Cruzeiro. E ele já chega ganhando a torcida, porque é um Cruzeiro em 2024, vocês sabem do processo em que o Cruzeiro vem passando, né? E o ano passado, mesmo com o time totalmente estruturado, ainda no início ali com o Nicolás Larcamón, o Dineno virou o artilheiro do Cruzeiro logo que chegou. Né? O Dineno, infelizmente, quando ele chega aqui no Cruzeiro, ele não tinha histórico de lesão. Depois do mês de abril, ele realmente começa a ter lesões. Ou seja, é bom São Paulino ter ideia de que é um jogador que não tem histórico de lesões antes do Cruzeiro. É um cara de 30 anos. A partir do Cruzeiro começou a ter lesões. Porém, enquanto ele esteve 100% saudável, ele caiu nas graças, né, logicamente, em termos de perfil do Dineno. É um cara centroavante mais posicional. E talvez por isso o Leonardo Jardim hoje esteja abrindo mão do Dineno. Porque temos hoje o Caio Jorge vivendo a ótima fase e o Gabigol, que inclusive é uma das opções no banco de reserva. E o Dineno é o terceiro centroavante, sendo que a característica dele, e aí é questão de perfil do treinador que hoje comanda o Cruzeiro, é que precisa de atacantes que ataca mais essa linha defensiva. O Dineno é um jogador com um perfil mais posicional, aquele centroavante mesmo, Gabriel. Pô, sensacional. Aí, cara, queria até tirar uma dúvida com você, né, em relação ao jogo do Rua de Neno, né, como você agora fez essa correção. Ele é um centroavante mais de área, então, porque o São Paulo tem hoje o André, que joga mais fora da área, consegue vir buscar o jogo, mas tem a ausência do Caleri, que é esse perfil. Pô, precisa ter uma bola na área, bola aérea ele vai bem também. Dentro da área a gente sabe que, assim, é o que canta a torcida. Tocou no Caleri é gol, né? Que não é bem uma máxima essa última temporada, mas que é, em geral, isso também, né? Ele é um cara que dentro da grande área, ele é implacável. Tem um pouco desse perfil também no Juan? Tem. Eu até vejo que nesse time do São Paulo, pelo perfil até do Caleri, o Dineno se aproxima muito. Eu vejo que o Caleri ainda tem mais mobilidade que o Dineno. Mas vocês irão encontrar, desde que 100% saudável, um Dineno que consegue fazer um pivô e é um cara que precisa de poucas finalizações para poder fazer o gol. Até trouxe aquela cronologia do Dineno para vocês entenderem. O ano passado, com apenas 22 jogos que ele fez no ano, por causa das lesões, ele terminou como vice-artilheiro do Cruzeiro, atrás somente do Matheus Pereira, com 8 gols. E foi naquele processo que eu te falei, de um Cruzeiro desarrumado, porque o Seabra, assim quando ele assume o Cruzeiro, é a primeira lesão do Dineno, porque o Cruzeiro perde o Mineiro para o Atlético Mineiro, e é na primeira partida da Copa Sul-Americana, um empate contra o Aliança 3-3 no Mineirão, a estreia do Fernando Seabra, é nessa partida que o Dineno se machuca. Então, a partir dali, nós lembramos que o Seabra acerta esse time do Cruzeiro, que na primeira parte do Brasileiro brigou na parte de cima, e ele não conseguiu jogar com esse Cruzeiro entrosado, um Cruzeiro que criava bastante oportunidades. Então, esse momento dos gols do Dineno, volto a repetir, era um Cruzeiro desestruturado, um Cruzeiro desarrumado com o Nicolás Larcamón, e era um cara que se destacava ali no ataque mesmo, praticamente passando fome muitas das vezes, por causa de um Cruzeiro que não conseguia alimentar muito esse ataque. Aí, dia 14 de abril, só para trazer a cronologia aqui, ó. Então, jogo contra a Aliança, ele sofre uma fratura no nariz e um edema muscular. Aí ele volta 45 dias depois para poder reestrear com o Cruzeiro. Ele volta, porém, ele sente o pubis. E ele tem que passar por uma cirurgia no pubis 45 dias depois da fratura no nariz. Então, quando ele retoma para poder reestrear, o pubis, então,
é o grande problema dele, ele passa pela cirurgia no pubis. 2 meses depois, ele retorna contra o Juventude no dia 24/7. E ele reestreia fazendo o gol. O Cruzeiro vence por 2-0. O Cruzeiro, né, tem aquela arrancada que você abre no final do primeiro turno. Ele reestreia e faz gol. Porém, 5 jogos depois, contra o Internacional, 1 mês depois, ele sente numa dividida. Eu até estava no Mineirão esse dia, fazendo a jornada esportiva pela Cruzeiro Esportes. E numa dividida boba, ele, né, acaba pressionando ali e vai com o pé mole e sofre, né, a lesão no joelho, ligamento cruzado. Então, depois do dia 28/8, somente dia 17 de abril, ou seja, cerca de 8 meses depois, esse ano ele volta a ficar relacionado contra o Bahia, ele não entra nessa partida, e aí entra contra o Bragantino, até trouxe aqui, ele entra contra o Bragantino, o Vila Nova de Goiás é a primeira partida da Copa do Brasil, Muxuque Runo, Palestino, União, 5 jogos, totalizando 90 minutos. Ele ainda, todas as vezes que ele entrava, e era poucos minutos, sempre no segundo tempo, ele ainda buscando esse ritmo de jogo. O Renan pode falar muito bem, né, essa questão de lesão, até esse jogador conseguir a confiança novamente para dividir, para saltar, isso é todo um processo, né? Mas fato é que com o Leonardo Jardim, depois de 8 meses da cirurgia no joelho, ele ganhou muito poucos minutos. Assemelha demais com o Caleri. O Cruzeiro é o seguinte, o Leonardo Jardim, como eu disse, em termos do perfil dos atacantes, um perfil de atacantes que ataca mais a linha e recompõe. O Diné não tem esse perfil, mas é um cara de poucas finalizações, assim como o Caleri. Chegou a bola, você pode ter certeza que ele vai finalizar e a tendência é acertar. Cabeçado, então, nem se fala. É um cara exímio, né, matador em termos de bola alçada na área e um cara que consegue fazer o pivô muito bem. Eu, particularmente, como eu disse, sempre fui defensor do Dineno e gostaria que ele continuasse no Cruzeiro, porque em termos de característica dos atacantes que o Cruzeiro tem hoje à disposição, ele é diferente. Caio Jorge, Gabigol e um Dineno. Eu acho que pensando numa longa temporada, contando com lesão, abrir mão do Juan Inácio Dineno, ainda que vem adquirindo o ritmo de jogo, acho que poderia ser importante para o Cruzeiro. Eu não abriria a mão do Dineno, mas compreendo também que em termos de perfil com o Leonardo Jardim, ele provavelmente não teria tantos minutos assim. Sensacional. Renan, sua pergunta para o nosso convidado Patrick Lopes em relação a Juan Dineno, nova contratação do São Paulo. Boa tarde, Patrick. Prazer tê-lo aqui com a gente no Arquibancada Tricolor. Obrigado pelas palavras iniciais aí. Eu tive uma curta passagem, mas feliz passagem. Em 2007 eu estive na seleção do Campeonato Mineiro de 2007, mesmo eu não joguei as finais, né? Eu estava machucado, mas pô, fui muito feliz aí. Eu gostei muito de mesmo que curta passagem, jogar pelo Cruzeiro. Pelo que eu entendi da sua fala, Patrick, a questão do Dineno hoje é muito mais a falta de espaço pelas opções que o Leonardo Jardim tem hoje, e por característica de jogador, para abrir um pouco, quem sabe também, o espaço na folha salarial do Cruzeiro, certo? Um jogador que não é aproveitado, que o salário não deve ser baixo, né? Então é uma oportunidade, mas pelo que eu entendi, pelas suas palavras, a torcida do Cruzeiro gostava do Dineno, via no Dineno uma possibilidade, uma opção boa para o restante da temporada. Sem esquecer que o Cruzeiro tem 2 campeonatos para jogar. E eu já falei em alguns lugares também, Patrick, para mim o Cruzeiro vem forte nas 2 frentes, já que não tem a terceira. Foi eliminado da Sul-Americana, então vai ter um calendário mais suave, não posso dizer, o calendário brasileiro é sempre muito complicado, mas um calendário comparado com o Flamengo, comparado com o Palmeiras, então eu vejo assim, mas a pergunta que eu quero fazer, esse jogador, ele sai do Cruzeiro mesmo pelo que eu entendo dos torcedores, tendo a aprovação dos torcedores, os torcedores do Cruzeiro gostam do Dineno, e para completar, no esquema que o São Paulo joga, não sei se você acompanha tão bem, o São Paulo joga num 4-2-4, 4-2-3-1, com 2 extremos abertos, independente se tem jogador para isso. Se não tem, o Zubeldia coloca laterais para fazer essa função. O Dineno é capaz de jogar, que na minha avaliação, vendo o jogo de São Paulo, muito isolado na frente, que é como os 9 do São Paulo jogam, muito isolado na frente, ele, na sua avaliação, ele tem a característica para isso? Ele consegue suportar isso daí? Boa tarde mais uma vez, Renan. Sim,
Ele é um cara, igual eu falei, nesse primeiro momento do Cruzeiro era impressionante como o Dineno, isolado no ataque, essa bola era quebrada, ele consegue dominar, fazer o pivô, esperar os atacantes chegar e fazer a movimentação. Vocês terão, como eu disse, o Dineno 100% saudável, ele se aproxima muito da característica do Caleri. Muitos torcedores do Cruzeiro, na altura do bom momento do Dineno, o comparavam com o Caleri e colocava ele à frente do Caleri. Falei, gente, mas ainda assim o Dineno hoje é o melhor centroavante de característica, até melhor que o Caleri. E sabemos, né, da história do Caleri no São Paulo. A sensação termômetro de torcedores do Cruzeiro é que a maioria não gostou da saída do Dineno. Lógico que vai ter aqueles que não gostam. É um cara que se lesiona muito e que não sei o quê. Agora temos Caio Jorge, Gabigol e tal. E não entendendo o contexto de uma temporada longa, falar, não, tem nada a ver, não. O Dineno nem estava conseguindo sequência. Aí, talvez, né, com o pensamento que ele não conseguirá adquirir um ritmo de jogo novamente diante das lesões graves que ele teve. Lembrando que ele tem apenas, né, podemos assim dizer, 30 anos. Então, é um cara eu vejo que tem total capacidade de recuperar esse futebol e ficar 100% saudável. E sim, ele vai ter muito essa capacidade. Dentro do perfil do jogo do São Paulo, eu vejo ele se encaixando muito bem. Creio que a escolha do Dineno de aceitar, inclusive, né, a proposta do São Paulo é justamente baseado nisso. Ele olhou também, entende que a característica do São Paulo atende muitas características dele. Então, torcedor do São Paulo, Dineno 100% saudável, assim como eu tive a possibilidade de ver um Dineno forte, raçudo, se entrega dentro de campo. Em pouco tempo já conseguiu uma identificação com a camisa do Cruzeiro aqui impressionante. Estilo Caleri, até porque também é argentino e geralmente os argentinos são assim. E ele é muito forte, ele é alto, ele é um cara, né, que não é tão forte, mas ele é alto e ele segura muito, muito bem o zagueiro, sabe fazer um pivô. Enfim, eu acho que o Dineno, como eu disse, pode agregar demais ao São Paulo. E a questão é fisicamente mesmo, se ele vai conseguir, né, ter essa sequência ou não.